Bem-vindos ao Jornal da Justiça, Direito à Saúde baseado em evidências, esse programa que tem o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil. Para quem está nos vendo pela primeira vez, o Centro Cochrane do Brasil é uma instituição sem fins lucrativos, associada à Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, que tem como missão mapear o conhecimento em saúde daquilo que funciona, daquilo que não funciona, daquilo que é seguro, que não é seguro, para que pacientes, médicos, gestores e juízes de direito, advogados, possam decidir melhor na questão do direito à saúde. E a gente chama isso de direito à saúde baseado em evidências, não é? O Brasil está na vanguarda dessa área. E o Brasil tem marcos legais fundamentais para isso, né? O Brasil, no seu artigo 196 da Constituição, diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas é dever do Estado também a evitar agravos à saúde, garantir a recuperação e, portanto, nós entendemos que tem que se mapear o conhecimento para saber se cada uma das atitudes tem mais chance de beneficiar do que criar problemas para o paciente. E nós estamos hoje no Fórum de São José do Rio Preto, não é? Com o Fórum itinerante do Jornal da Justiça, e estamos muito honrados aqui com a presença e participação hoje no programa Jornal da Saúde, Saúde Baseada em Evidências, do Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, que é o diretor do Fórum aqui, e é um juiz, embora a aparência seja de um jovem, ele tem uma grande experiência jurídica e já estamos adotando ele aqui como um mentor nosso para um curso de Direito à Saúde baseado em evidências da Universidade Federal de São Paulo. Doutor Paulo, muito obrigado por senhor estar aqui conosco, doutor Paulo Sérgio, nessa cidade maravilhosa. Eu sou aqui da região, minha família também é de Rio Preto, eu sou de Itabapoã, que é a capital aqui da região, Rio Preto, uma cidade de 10 mil habitantes, não é? E obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade honrosa de participar deste renomado e conceituado Jornal da Justiça, e cumprimento e agradeço a presença do senhor e de sua equipe aqui na nossa comarca de São José do Rio Preto, e o senhor que é da região conhece muito bem. É uma cidade que tem muitos hospitais, muitos médicos, é um núcleo de referência. Nós temos a Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto e muitas pessoas da região, do Mato Grosso, de Minas, vêm aqui para a região para se tratar. Então é uma região que cresceu nessa área e, consequentemente, os problemas que decorrem desse crescimento acabam batendo as portas do fórum. Perfeito. Então o senhor veio ao local adequado para a gente conversar sobre esse assunto. Sobre direito à saúde baseada em evidências, sobre a realidade. E se a gente conceituar como conceitua e define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e espiritual, não é? Então, os assuntos, fiquem à vontade, nós podemos falar de cultura, podemos falar dos aspectos jurídicos que o senhor acha que melhora a saúde das pessoas, né? Do direito ao acesso da melhor saúde, né? E a gente tem uma ressalva, não sei se chamaria assim juridicamente, que o direito à saúde deve ser aquilo que realmente faz mais bem do que mal, não é? E daí vem a missão da Cochrane, que é mapear o conhecimento no mundo todo. São 20 mil cientistas que têm o compromisso de maneira imparcial, precisa ser imparcial, para mapear o que faz mais bem do que mal. Não temos parte-pri. O que fizer mais bem do que mal deve ser implementado, né? A gente define uma boa oferta de saúde se ela tiver eficácia, ou seja, ter demonstração que funciona, por exemplo, numa UTI aqui do Hospital de Base em Rio Preto, né? Se tem efetividade, se funciona para o sujeito que mora na área rural, mora na fazenda, ou mora na periferia, que tem poucos recursos. Então isso chama-se efetividade. A gente mapeia se há eficiência, se aquilo traz eficiência, ou seja, se é a forma mais simples e barata de conseguir o mesmo resultado, porque afinal o dinheiro sai do bolso de todos, é compartilhado, né? Através dos impostos, ou mesmo na própria nas empresas de seguro-saúde também isso é cobrado do associado, não é?
E uma coisa que, na minha opinião, é um dever dos profissionais da saúde e do direito ofertar, que é segurança, né? O tratamento tem que ser seguro, não é? Essa é a perspectiva dos pacientes. Nós médicos, eu costumo dizer para os meus alunos, nós médicos queremos que a saúde seja, para nós, é um jogo lúdico de acertar bem o diagnóstico e fazer a receita adequada, né? Mas para o paciente, a preocupação dele é saber se ele vai sobreviver à doença, ao médico e ao tratamento que ele prescreveu, né? Então ele quer saber se aquilo é seguro. E vejam os senhores que estão nos assistindo, muito frequentemente pessoas recorrem à justiça para pedir novos tratamentos, novas cirurgias, etc. E cabe ao juiz decidir, não é? E isso coloca ele numa situação muito difícil, muito frequentemente, que acaba precisando de algum tipo de assessoria, porque para mim, que sou professor catedrático de medicina na Universidade Federal de São Paulo, muita coisa eu tenho que estudar muito tempo para saber qual que é o melhor, não é? Então, é isso que a Cochrane faz, mapeia o conhecimento e agora uma das missões do Centro Cochrane do Brasil, que é um dos melhores do mundo, é exatamente fazer isso, quer dizer, fornecer informações para a sociedade em geral, do paciente individual, à Secretaria da Saúde do município, do estado, para o Ministério da Saúde e para os juízes, para os advogados, para os promotores, para que as decisões se centrem naquelas coisas que realmente fazem sentido, que tem uma racionalidade, que tem evidência científica que funciona. Isso, o senhor concordaria? Acha que isso é uma boa filosofia? Olha, na verdade o senhor tocou no ponto nevrálgico aí da questão, para usar um vernáculo da ciência médica, né? O Estado diz, através da lei maior, que todos têm direito à saúde. Então, as pessoas doentes batem a porta do judiciário, porque querem a tal da saúde, querem todos os acessórios, todos os tratamentos, todos os medicamentos que elas acham que são necessários. Então, às vezes, a pessoa... E isso não é propriedade ou problema exclusivo da área médica. A Constituição também fala que a pessoa tem direito à educação. Então, da mesma forma, muitas vezes nós nos deparamos com demandas de pais que têm filho de 5 anos e quer matricular no primeiro ano da escola. Porque tem direito. Porque tem direito à educação. E então a pessoa diz que tem direito à saúde, quer um determinado medicamento, quer um determinado tratamento. O grande problema é que ela já chega pedindo uma liminar e dizendo que se não der, ela vai morrer. Né? Então nós ficamos com aquelas poucas informações que às vezes não são completas, e naquela dúvida, se eu der a liminar, a pessoa talvez tenha um tratamento. Se eu não der e ela morrer, vai ser minha responsabilidade, né? Então essa é a grande dificuldade de saber o que realmente é necessário, mesmo porque a liminar tem que ser apreciada em 24, 48 horas, né? Perfeito. Hoje está completando 24 horas que eu recebi uma liminar em que a pessoa pediu uma cirurgia para 48 horas, dizendo que se não fizesse, iria morrer. Né? Literalmente. E não disse a causa da cirurgia, o motivo? Era uma cirurgia bariátrica, né? Mas em todos os documentos emitidos pelo médico que a acompanhava, não tinha essa informação que ele ia morrer se não fizesse a cirurgia em 48 horas, né? Eu imaginei que ela tivesse lá uma obesidade mórbida, de fato, e que necessitasse realmente desse tratamento. Porém, entendi por bem designar uma audiência para daí uma semana. Perfeito. E apesar da pressão que eu sofria naquele processo para dar uma liminar para fazer a cirurgia em 2, 3 dias. Até, né? O senhor tem, essa semana tem meios para ter mais informações do paciente e da própria medicina, né, dos médicos, para saber... Ouvir a parte contrária. Ouvir a parte contrária é uma coisa de muito bom senso. Que eu acho que eu tenho ouvido, nós acompanhamos nesse fórum itinerante as palestras do Dr. João Galhardo, que trabalha conosco também, não é? E ele faz exatamente isso, leva ao assunto. Primeiro pergunta se é urgente, né? Se realmente tem essa urgência. Se não tendo, vai para uma, como é que chama? Uma junta. Uma junta. Uma câmara de avaliação. E depois o juiz decide já melhor informado, até o próprio médico, muitas coisas. Eu sou professor de medicina, que devo confessar aqui de público, eu sou pago para estudar. E mesmo assim tem coisas que eu não sei a resposta. Eu estou estudando há mais de 50 anos, né?
E tem coisas que eu tenho que ir lá de novo, estudar, ler, conversar com meus colegas, etc., para ver qual que é a melhor. Mesmo porque a ciência é dinâmica. É dinâmica. Para você ter uma ideia, doutor, são publicados 2 milhões de artigos de medicina por ano. Um médico estudioso, né, americano, já foi feita essa pesquisa, ele estuda, um professor de medicina americana, ele consegue ler 300 artigos por ano. Quer dizer, é menos de um por dia. São publicados 2 milhões por ano, como é que fica? Né? Não acompanha. Não acompanha. Então é preciso que alguém faça isso. É por isso que existe a Cochrane. Para mapear o conhecimento, separar o joio do trigo, porque desses 2 milhões tem muita porcaria, né? A minha experiência com isso é que cada 100 artigos, uns 3 são muito bons. Os outros são, uns 10 são mais ou menos e os restantes 85% é tudo porcaria, que não tem nada a ver com aquilo. Mas você se perde no meio de todas aquelas informações. Até me lembra uma frase do grande poeta inglês que dizia o seguinte: ó Deus, onde está o conhecimento que eu perdi em meio a tanta informação? Né? Porque hoje com a internet a informação prolifera, mas o conhecimento se esconde, né? Ele chafurda no meio de toda essa informação. Então a Cochrane faz exatamente isso. Pega um assunto simples, por exemplo, cirurgia bariátrica. Tem indicação, é melhor que regime, em que tipo de paciente, no jovem, no idoso, na mulher, no homem, né? Então o paciente vai ter que responder isso e que riscos tem não operar, comparar a cirurgia, porque ela não é isenta de risco, ela causa mortalidade também, né? É muito perigosa. Precisa operar quem precisa ver se já tentou fazer regime, se o paciente não tem um problema psicológico que o faz comer demais e que, mesmo operando, ele vai continuar com aquela compulsão por comer. Parece até que é uma recomendação de um tratamento que se tenha mostrado ineficaz depois de 5 anos. Pois é. É uma coisa... Tem que fazer uma triagem adequada, etc. e tal. Agora, eu fico muito sensibilizado e solidarizado com o juiz, né? Como é que ele vai decidir isso sozinho, né? Então, essas câmaras técnicas para auxiliar o juiz são fundamentais. E o que a gente pretende com o Cochrane, nós temos inscritos junto, porque nós damos pós-graduação também para o pessoal do direito. Juízes, promotores, funcionários da AGU, advogados da AGU, defensores públicos, fazem cursos conosco para entender isso melhor, e inclusive para fazer pesquisa, porque tem essa área de fronteira entre o direito e a saúde é muito rica, né, para pesquisa. Um dos nossos alunos, por exemplo, está estudando quanto tempo leva para um estudo comparativo que a indústria faz ser publicado, para ver o quanto eles manuseiam essa informação, né? Ou seja, libera se for do interesse deles e esconde se não for, né? Essa é a hipótese do trabalho dele. Então, vamos ver se é isso mesmo. Uma procuradora do Distrito Federal que trabalha conosco está fazendo outro trabalho com o seguinte tema: pacientes internados por motivo, como é que chama? Manicômio judiciário? Sim. O diagnóstico que eles levaram à internação está correto? Número 1. Número 2, eles estão sendo tratados com base em evidências científicas? Não é? Eles estão recebendo o melhor tratamento possível? Então, isso vai trazer dados que permitem você melhorar esse sistema, que a sociedade aos poucos vá se aprimorando e etc. Então, essa integração de conhecimentos é muito importante. E o senhor me pediu uma parte? Pois não. O senhor falou uma coisa importantíssima, que o cidadão que vai para o manicômio judiciário, ele não tem uma indicação médica, ele tem uma sentença. Pois é. Então o juiz decide que ele é incapaz, né, inimputável na linguagem criminal, e manda internar no manicômio judiciário. E às vezes ele pode ficar lá o resto da vida. Naturalmente, né? Isso, que o juiz decide que ele é incapaz com base no laudo médico, né, no laudo psiquiátrico. Mas não é uma internação médica. Pois é. É uma internação fruto de uma sentença que estabelece um prazo mínimo. E eu queria viver o suficiente para ter a certeza que esse médico sozinho está certo, né? Então a gente tem uma coisa em medicina baseada em evidências, que é avaliar o grau de concordância quando 2 pessoas fazem o mesmo diagnóstico, por exemplo. Dizem, tem câncer, não tem esquizofrenia, não tem. E essa concordância, no máximo, dizer para o senhor, é de 75%. Isso quer dizer o seguinte: no mínimo, 25% das vezes eles erram, eles discordam, né? Um trabalho que nós fizemos na nossa pós lá com um colega nosso, um professor, nós pegamos na área de vocês
pacientes com pneumoconiose, né? A lesão pulmonar causada por exposição à areia, sílica, né? Na indústria de cerâmica, né? Esse professor trabalhava nessa indústria também. E nós descobrimos na tese dele que tem pessoas credenciadas no Brasil, poucos, 3 ou 4, para ver o raio-x, para ver se aquilo tem lesão pulmonar, para tirar o sujeito do trabalho. Pois bem, é uma coisa séria que acaba indo para a justiça. Aí pegamos os raios-x desses pacientes que foram liberados e que não foram, e codificamos e demos para esses 3 especialistas reverem. O grau de concordância entre os 3 foi de 30%. Quer dizer, em 70% das vezes eles não concordavam naquilo que eles estavam descrevendo. Então, a medicina é isso. A medicina é uma ciência biológica que tem um grau de incerteza e que tem que reduzir-se essa incerteza com boas pesquisas, com cada vez maior qualidade, né? No caso aí da pneumoconiose, o raio-x não deve ser um bom exame, né? Talvez tenha que estudar outras maneiras de definir se o sujeito está tendo piora da função pulmonar por causa daquilo. E o senhor me fez recordar que no meu começo da carreira, nós julgávamos investigação de paternidade com o sistema BO, não é? Que aparentemente é um percentual muito baixo, a tipagem sanguínea, a BO, para definir uma paternidade com isso. Exatamente, muito pobre, né? Muito pobre. E depois passamos para o HLA e só mais recentemente para o DNA. Perfeito. E quando começamos com o DNA, na verdade era só quem podia pagar, era 1% dos processos. Né? Então, com a evolução da ciência médica, nós podemos dar uma decisão judicial melhor pautada, né? Muito melhor, né? Hoje, o Estado de São Paulo não fornece perícia médica, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto. Ah, não? A perícia é feita em São Paulo, o Estado não paga a perícia em Rio Preto. E alguns pacientes têm dificuldade para se deslocar. E o pessoal aqui de Rio Preto não paga imposto, não? Então, inclusive, nós estamos trabalhando aqui em São José do Rio Preto para alugar um prédio com a anuência do desembargador Ivan Sartori, presidente do Egrégio do Tribunal de Justiça de São Paulo, e nesse prédio ele vai instalar um posto médico para perícia médica. Perfeito. Essa é a decisão do presidente do tribunal, para que a pessoa não precise ir até São Paulo ou não perca um direito, ou não se submeta a uma viagem de 800, 900 quilômetros de volta para fazer um exame médico se ela está doente. Poderia ser feito aqui, né? Poderia ser feito aqui. Então, tem uma faculdade de medicina, tem uma pós-graduação que eu conheço, que é muito boa, não é? Na área biológica, na área da genética. Isso. Nós também participamos aqui como professor no curso de pós-graduação na Faculdade de Medicina, num curso de perícias, em que a proposta é formar peritos. Perfeito. O curso é voltado para os médicos, que naturalmente têm o conhecimento da área médica, mas precisam complementar com o conhecimento jurídico para poder materializar esse conhecimento em laudos e com isso aprimorar. Esse é um curso que tem aqui, ele é feito em 2 módulos, um módulo médico, os professores são os professores da Faculdade de Medicina, e um módulo jurídico com os professores de Direito, que dão o formato jurídico do laudo, da perícia, de quesitos, né? Porque o laudo tem um ritual todo, né, que o senhor conhece. E esse curso já está na 3ª ou 4ª edição. Que beleza. É um curso que tem tido bastante aceitação e tem vindo profissionais de fora para angariar essa especialidade. Então, isso que o senhor está falando é muito importante e eu agradeço muito, e está sendo tão interessante que eu até perdi a noção do tempo aqui, que eu estou tão interessado na sua exposição, que nós vamos parar 1 minuto e voltamos já com o Jornal da Justiça e quando eu vou tentar explicar para o Dr. Paulo Sérgio que medicina baseada em evidência é uma espécie de perícia das evidências científicas daquilo que o médico lê e daquilo que o médico faz. E a gente volta já, então, em 1 minuto.
Bem-vindos de volta ao Jornal da Justiça, esse programa que tem o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil. Vamos aqui agradecer no ar ao jornalista Luiz Maurício, diretor desse programa. E nós estamos aqui no Fórum de São José de Rio Preto, entrevistando o seu diretor, o Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues. Nós estávamos falando da perícia médica, ele estava dizendo da necessidade de poder fazer a perícia não em São Paulo, mas aqui em São José do Rio Preto. E eu estava dizendo para ele que existem tantas informações na medicina que é preciso que alguém faça a perícia daquela informação científica, se ela tem qualidade, se ela merece credibilidade ou não. Porque eu costumo dizer sempre que o que mais dá dinheiro nesse mundo é vender falsas esperanças. Na medicina é a mesma coisa, não é? E você é inundado diariamente, né, com o melhor televisor, com o melhor vitamina. Será que você precisa da vitamina? Raramente se precisa de vitamina, precisa comer bem, não é? E assim por diante, se você deve tomar vitamina C para gripe, não é? E coisas que uma grávida, por exemplo, tem que fazer, ou uma mulher, antes de engravidar tem que fazer, tem que tomar ácido fólico para não ter uma formação na coluna e no sistema nervoso central no bebê, precisa tomar cálcio para não ter pressão alta na gravidez, que é uma catástrofe, e ninguém sabe dessas coisas, ninguém põe isso na televisão porque isso não dá dinheiro. Agora, aquelas coisas que não funcionam, mas que empolgam as pessoas, são propagandeadas e você tem que aprender a sobreviver nesse mar de interesses, alguns lícitos, outros escusos ou mal intencionados, não é? E quando o juiz tem que decidir, dar uma liminar, etc., ele precisa de evidência de qualidade científica e eles recorrem normalmente agora uma determinação do superior, do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça. Eles recorrem a câmaras técnicas, mas não basta você juntar um número de pessoas lá e falar isso aqui é uma câmara técnica. Tem que preparar essas pessoas, né, para fazer essa perícia da ciência, né, para ver se você tem evidências de qualidade, não é? E é isso que quem faz medicina baseada em evidências, e a melhor fonte de informação para isso não é opinião minha, é opinião do Lancet, do New England, do JAMA, etc., é a colaboração Cochrane Internacional, que é uma colaboração que tem 20 mil cientistas da área da saúde, que cada um deles se casa com uma pergunta: será que dar aspirina para quem teve um infarto é bom ou é ruim? É muito bom, mas para chegar a essa conclusão foi preciso mapear tudo que existe de publicado sobre isso, estudos comparativos, para chegar à conclusão que tem que dar mesmo aspirina para o infartado, que ele vai morrer menos, vai ter menos chance de morrer. Por outro lado, tem coisas que para o infarto não funcionam, ou funcionam, mas uma custa 15 mil reais, doutor, outra custa 2 mil. E o sujeito vai entrar na justiça para pedir o de 15 mil, né? Para saber se o de 15 é melhor que o que custa 2. E vai omitir a informação. E vai omitir a informação. Então, vai ter que ter alguém independente, né, a fazer isso e publicar isso. E quando eu falo um exemplo como esse, por exemplo, na área da cardiologia, isso é um mercado de 100 bilhões de dólares. Então, você imagina o poder que isso tem para produzir falsa ciência e contaminar o conhecimento, não é? Então, ou ciências com pequenos defeitos que mudam o resultado, né? Com pequenos vieses. Esse trabalho, o senhor me permite, tem que ser feito também a nível dos profissionais que pedem, né? Porque quando um juiz decide, ele decide o aspecto jurídico. Ele vê, tem um contrato entre as partes, o contrato prevê que tem que dar tal atendimento, então tal atendimento foi negado, o autor está pedindo esse atendimento com base num atestado médico que diz que ele precisa daquilo, então nós acreditamos naquele atestado médico. Então esse atestado médico tem que ter essa informação, se aquele tratamento é realmente o adequado. Então você está dizendo que o médico deveria fazer o pedido e apresentar as evidências que comprovam que aquilo que ele está pedindo faz sentido. Um conflito entre um consumidor de um plano de saúde, na verdade, e um plano de saúde, é um conflito entre um médico do plano de saúde e o próprio plano de saúde. É verdade. O médico está pedindo uma coisa que o plano de saúde não vai dar. É verdade. Né? Então, se houver, né, uma fidelidade naquele pedido,
o erro vai ser menor. Perfeito. Então, nós decidimos com base no contrato. O contrato garante as normas, a ANS determina que se dê aquele serviço, então que se dê o serviço. Agora, se aquele serviço aquele atendimento, aquela cirurgia ou aquele medicamento é realmente o adequado, nós não entramos nesse mérito. Porque o paciente escolheu um médico que está fazendo aquele pedido. Então, o paciente que está acertando ou errando junto com o profissional que ele elegeu e que é um profissional credenciado. Nós estamos dizendo que se aquilo está dentro ou fora do contrato. Perfeito. E o senhor tem toda a razão, porque quando nós mapeamos o ensino de medicina no Brasil recentemente, para ver nos currículos das escolas médicas quantos por cento ensinavam isso, essa capacidade crítica de separar o joio do trigo, das informações, dos artigos médicos. E encontramos isso só em 20% das escolas, sendo muito generoso, achando que qualquer 2, 3 aulas já eram suficientes para enquadrar aquela escola como entre as que ensinam saúde e medicina baseada em evidências. Quer dizer, 80% dos formandos não tiveram essa informação no seu curso médico. Mas o Brasil até que é privilegiado nisso. Como eu disse para o senhor, quem sou eu para falar para um juiz da Constituição brasileira? Mas eu tenho o artigo 196, que é um marco importante, né, constitucional, dizendo que saúde é um dever do Estado, direito de todos, mas dever do Estado também evitar que se dê coisas que agravem a saúde, então, que faz com que a gente mapeie. E no final de 2011, para você que está nos assistindo que não sabe, empolgada com esse trabalho que o Centro Cochrane e outras universidades fizeram para o Ministério da Saúde nos últimos 6, 7 anos, propôs uma lei, e o presidente Dilma assinou uma lei 12.401, que diz que todas as inovações tecnológicas em saúde no SUS precisam ser baseadas em protocolos clínicos baseados em evidências. De forma tornou isso uma política de Estado, né? Que é uma novidade, eu diria, no mundo todo, provavelmente. Tem que ter base científica para implementar, e isso pode ajudar, pelo menos no SUS. Eu imagino que isso talvez seja extrapolável para a medicina também privada, porque o direito à saúde é o mesmo, se o sistema é suplementar, ele deve seguir a regra maior, não sei. Mas, de qualquer maneira, isso vai tornando o Brasil um país que tem marcos regulatórios, eu diria, avançados, né? Que precisa agora que eles sejam seguidos com imparcialidade, com seriedade, com credibilidade, porque senão isso acaba sendo desmoralizado. E aí o ministro Padilha, em março do ano passado, criou uma lei, uma portaria dizendo, olha, evidências de qualidade são aquelas que passam pelas ferramentas de filtro, né, de qualidade utilizados pela Cochrane. E não é à toa que a Cochrane tem assento na Organização Mundial da Saúde, na Assembleia Mundial da Saúde, exatamente para fazer esse serviço, já que, embora seja uma organização importantíssima, a Organização Mundial da Saúde não tem gente para fazer isso, nem para competir com a Cochrane, que tem 20 mil voluntários. E como todo o trabalho que a Cochrane faz, desde o registro do título, já recebe crítica, fica exposto, transparência. Se faz o protocolo de como é que vai ser feito aquele mapeamento, fica sujeito à crítica e mais 6 editores especializados na área. E depois, quando você publica, tem lá na própria publicação da Cochrane Library um setor de criticismo. O sujeito manda a crítica, diz está bem feito, não está bem feito, faltou isso ou faltou aquilo. O editor, que é o editor do JAMA, que é a melhor revista americana de medicina, é o responsável por dar resposta para o leitor. Se a resposta não for adequada, o artigo é jogado fora e ele não é mais publicado. De forma, então, que se construiu uma maneira de mapear o conhecimento de maneira imparcial. E quando eu faço isso aqui em Rio Preto, e tem colegas aqui em Rio Preto que fazem esse mapeamento, e são treinados lá pelo Centro Cochrane do Brasil, e ele publica isso na Cochrane, ele tem só que atualizar isso periodicamente e, de novo, submeter-se à crítica desses 6 editores e dos leitores. Ele fez isso aqui, eu não preciso fazer lá na Escola Paulista, eu não preciso fazer em Londres, eu não preciso fazer em Nova York, porque você tem que criticar para aquilo melhorar. Alguém faz um mapeamento desse para responder, por exemplo, se é preciso botar um coil no cérebro de quem tem
teve um aneurisma cerebral e que custa caro, né? Ele fez isso lá em Londres, juntamente com um colega americano e um sueco, né, para um checar o trabalho do outro também, né? E foi publicado. Não preciso fazer em Rio Preto, né? Já foi feito lá no exterior e a Cochrane publicou. Tem que ficar de olho se aquilo está bem feito, se está batendo com a realidade, etc. e tal. Então, é assim que nós vamos criando uma obra que hoje já tem 7.000 assuntos da saúde mapeados, né? E o senhor enfatiza bastante a importância da evidência, né? Isso parece até um pleonasmo, porque ciência tinha que ser baseada na evidência, né? Infelizmente, precisa falar que a ciência tem que ser científica. Exatamente, é verdade. Não pode ser um achismo. Exato. E isso passa por um processo de mudança de mentalidade, porque essa cultura de achar que aquele profissional, por mais simpático, educado, experiente que seja o farmacêutico da esquina, ele não pode prescrever um medicamento. Perfeito. Mas ainda é cultural achar que o chá que a vizinha tomou vai fazer efeito para mim, quando a ciência diz que tem que 1 milhão de pessoas tomar o chá para ver os efeitos colaterais, para ver se realmente existe. Então esse é um problema cultural da sociedade, mas e dos próprios cientistas também, né? Com certeza. Se não for de má fé, né? Se não for outros interesses, né? É sempre uma conjunção, né, de ou desinformação ou má fé, né, despreparo, né? E de forma que uma das funções do Cochrane, então, é criar uma cultura de tomada de decisão em saúde baseada na melhor evidência científica acessível, disponível, não é? Então, essa conversa está muito boa com o Dr. Paulo Sérgio, aqui no Fórum de São José do Rio Preto. A gente vai parar 1 minuto e voltamos já. Bem-vindos de volta ao Jornal da Justiça, Saúde Baseada em Evidências, esse programa que tem o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil, que é uma instituição sem fins lucrativos, com o objetivo de mapear as perguntas na área da saúde e da medicina sobre o que faz mais bem do que mal, e com isso a gente vai criando uma cultura em que se joga muito lixo do que é considerado conhecimento, que na realidade não ajuda ninguém, não é? E te ajuda a decidir, para você não jogar seu dinheiro fora e principalmente para não jogar a sua vida ou a sua saúde fora com coisas que não funcionam. Eu lembro recentemente um amigo muito querido nosso, o senhor João, que é um homem, eu diria que fez a história de Minas e de São Paulo em termos de negócios, foi boiadeiro, hoje é fazendeiro, etc. Uma pessoa tão querida, né, marido da dona Marlene, que é uma cozinheira em Minas Gerais, esposa dele maravilhosa, e ele me perguntou uma pergunta simples, doutor. Ele falou, olha, um médico me convidou, eu estou com problema na próstata, para fazer uma embolização na próstata. O que é êmbolo? É injetar umas bolinhas lá, que entopem as artérias, não é?
e a próstata murcha. Para isso tem uma lógica, né? Você explica isso para o leigo. Ah, mas eu que estudei medicina, eu falo, bom, mas se você entope as artérias, dá infarto. Né? E como é que quem te garante que aquela bolinha vai parar só na artéria da próstata? Ali em volta da próstata tem a bexiga, né? Tem o pênis, tem os nervos penianos, tem o intestino. E se a bolinha for parar lá? Né? Aí eu fui ler a respeito e vi que essa dúvida é totalmente pertinente, que isso é experimental. E ele já estava lá todo empolgado em... Servindo de cobaia. E servir de cobaia, não é? Esse tipo de coisa realmente precisa tomar cuidado, né? Então, fiz o mapeamento, avisei que era para tomar cuidado, porque isso é experimental. Falou, não, o médico disse que era experimental, mas nunca teve problema. Mas quantos que ele fez, né? Fez 50? Uma coisa para ser seguro, como o senhor falou, tem que fazer 1.000, às vezes 5.000 para ver que são seguros, né? Então, tem medicamentos que o FDA nos Estados Unidos libera, depois de um estudo com 2.000 casos, 1.000 tomaram o remédio, 1.000 não, e aparentemente os que tomaram se curaram com maior frequência. Mas aí liberam a droga e começa a morrer gente a rodo, aí tirou a droga do mercado, não é? Ou seja, não tinha sido bem estudado. Então, como eu gosto muito do seu João, disse para ele, seu João, levar o senhor lá para um professor que é um médico e que tem muito bom senso, para orientá-lo naquilo que já está sacramentado pela ciência, pela experiência, que é importante, mas não basta a axiologia de uma única pessoa, não é? Então, é isso que a gente tende a fazer aqui. Mas eu queria perguntar para o senhor, doutor Paulo, na Unifesp nós estamos montando uma escola de direito. Uma escola de direito que vai ter um departamento de direito à saúde baseado em evidências, entre outras coisas. E que vai tentar criar posso estar sendo muito pretensioso, o senhor me corrija, mas tentar criar um sistema jurídico ou ações jurídicas, alguns modelos, ou testar situações que a justiça, ao tomar a decisão, a sociedade fique encantada com as decisões, no sentido de dar também mais liberdade para os profissionais do direito, né? Fazer aquilo que tem mais lógica e que tem alguma base científica de que aquilo realmente faz mais bem do que mal para a sociedade. O senhor acha que isso é viável? Olha, eu acho sim, eu até faria um paralelo, se o senhor me permite, com um jogo de futebol, né? Que é um exemplo que a população toda conhece. Tem jogo de futebol que o time entra para jogar. E tem time que entra para atrapalhar e não querer que se jogue, e não deixar ter o jogo, e não deixar a bola jogar. Coloca até o gandula para demorar ou para jogar bola dentro de campo, impedindo o jogo. Então, nós temos uma cultura jurídica no Brasil que é uma cultura da litigiosidade. Os profissionais do direito são talhados, são preparados para brigar. Nenhum é preparado para resolver o problema. Né? Então, aliás, nosso método de ensino vai ser PBL, é Problem Based Learning, é o aprendizado baseado em solução de problemas. É exatamente o que falta. A nossa cultura jurídica é uma cultura que vem desde o direito romano, né? Nós seguimos o sistema romano e não o sistema do common law, o sistema americano, que é totalmente diferente. E o nosso sistema romano é um sistema prolixo, é um sistema cheio de ritual. Às vezes as pessoas veem na televisão que o cidadão vai casar em Las Vegas e sai casado. Aqui no Brasil tem um processo. A legislação brasileira prevê um processo com publicação de editais e a lei prevê até um despacho do juiz no processo de habilitação de casamento. Quer dizer, algo solene, burocrático, trabalhoso. E assim é o nosso direito, formal, né? Com muitos rituais. E o profissional do direito é preparado para brigar, para enrolar, para fazer cera, não para jogar o jogo. Entendi. Não para solucionar o problema. É muito ruim de ver mesmo. Então é isso que a sociedade brasileira vê. É porque o nosso direito é assim há décadas. Então o profissional é preparado para criar um processo, inventar um processo, enfim, não para solucionar o problema. Perfeito. Então talvez a faculdade tenha que ter esse olhar, né, para solucionar o problema e não para ficar criando processos ou incidentes ou recursos que às vezes são os que remuneram os profissionais
mas não soluciona o problema do... E o senhor acha que existe um mainstream, né, um grupo de pessoas dentro do direito que pensa como o senhor, que poderia apoiar isso. E fazer um movimento nesse sentido? Já há um movimento nacional do Poder Judiciário da conciliação, né, da composição de litígio para resolver, né, e não criar processo, fazer processo por fazer. Porque tem milhões, parece que tem 80 milhões de processos no Brasil, isso é verdade? O volume é muito grande. Aqui em São José do Rio Preto, que tem uma população de cerca de 450 mil habitantes, nós temos nas varas da Fazenda aqui 450 mil processos. É um por habitante? Só de execução. Meu Deus. Só de execução da Fazenda. Quer dizer, a pessoa sabe que é mais fácil não pagar o imposto e ser executada porque o processo não anda. Entendi. Então, é um raciocínio da litigiosidade. Deixa surgir o processo e não resolve o problema. Mas a pessoa também fica com uma restrição de crédito. Se ela tiver que fazer um financiamento, não faz porque tem uma dívida. E a população está pagando os custos desses processos todos. E deixando de receber o tributo que seria utilizado para o cidadão. Que coisa incrível. Então, o processo não soluciona, ele cria mais problema. Então, a conciliação, a composição é o que resolve o problema e não cria outros problemas. E vocês têm essa experiência aqui em Rio Preto da conciliação? Olha, a questão é cultural, né? Muitas vezes nós não conseguimos fazer acordo porque a parte vem para brigar, orientada para brigar, sonhando, iludida, como o senhor dizia há pouco, com indenizações milionárias, né? Com pedidos absurdos. O Diário Oficial de ontem, do Estado de São Paulo, publicava lá uma pesquisa da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, abrindo lá, dizia que a grande maioria das indenizações são de 5 a 10 mil reais de indenizações. Certo. No entanto, as pessoas entram pedindo indenizações de 300 salários mínimos. É o que as pessoas pedem, né? 300 para danos morais, 300 para danos estéticos, 300 para isso, 300 para aquilo. E iludida com essas indenizações milionárias, ela não faz um acordo, né, por 10 mil reais. Entendo. E esses 10 mil, o processo para a sociedade deve custar mais de 10 mil, né? Então o processo fica... Quem paga é a sociedade. Quem paga é a sociedade, né? São os profissionais que trabalham, a estrutura, a informática, o papel, né? E assim por diante. Perfeito. Então, é muito bom ouvir isso, que existe esse objetivo comum de muitas pessoas que não estão satisfeitos com essa enrolação dos processos de maneira geral, né? O exemplo que o senhor deu do futebol é muito bom, né? Quer dizer, é como se fosse ver um jogo que não tem regra, né? Todo mundo quer atrapalhar o juiz. Coitado do juiz, né? E é muito comum no futebol, né? É muito comum. Aliás, sempre tem um time querendo jogar e o que está ganhando querendo segurar, querendo enrolar, querendo matar o tempo, né? Muito bom. Excelente. E outra coisa que também um pensamento a ser exposto, e aqui com a audiência de grandes profissionais do direito, né? Operadores do direito, os bons operadores do direito. Tem um colega, sempre que eu falo operador de direito, ele fala os bons operadores do direito. Não sei se é um viés dele, mas eu não quero ofender ninguém. Mas a gente em medicina tem uma seguinte situação. Por exemplo, o primeiro antibiótico surgiu aí na década de 40, né? Depois ele funcionou muito bem no começo, penicilina, depois não funcionar tão bem. A gente vai lá, descobre outro tipo de antibiótico, substitui aquele não está indo muito bem das pernas junto os dois, né? Então, sempre mudando as nossas decisões, né, as nossas intervenções para melhorar a saúde, quer dizer, e nós não precisamos esperar grandes períodos, não é? Então, hoje já tem mais de 500 antibióticos, né? Para pressão mesmo, eu me formei em 73, existia, eu estava falando com o ministro Ueda agora há pouco, tinha disponível o Serpazol, que ninguém nem usa mais, não é? E hoje tem mais de 500 medicamentos para pressão arterial. Então, a medicina vai constantemente fazendo pesquisa para aprimorar os resultados dos seus tratamentos e, pelo sim, pelo não, as pessoas estão vivendo muito mais e melhor. O senhor tem 30 anos de formado, né? Eu tenho 29 anos de carreira. Pois é. Então veja o quanto dá para ver no semblante do Dr. Paulo Sérgio os efeitos da saúde, como melhorou a saúde das pessoas. Eu lembro que eu perdi minha avó com 60 e poucos anos, ela era uma
velhinha toda judiada, né? E por falta até de cuidados de saúde. Então a medicina evoluiu. E sempre que eu vejo decisões que são desencantadoras da sociedade, particularmente na área penal, né? Na área criminal, as pessoas falam, não, mas essa lei é de 1940 e tal. Não, a pesquisa não pode ajudar muito o direito a se tornar, assim, acompanhar um pouco mais o ritmo da medicina para ele se autoaprimorar através de escolas novas, pesquisas em direito. O que o senhor acha disso? O direito tem que acompanhar a ciência, né, o progresso. Infelizmente, o processo legislativo é um processo lento, né? Porque envolve um número grande de congressistas. Então, a aprovação de uma lei pode demorar 100 anos, como a mudança do Código Civil última, né? Enfim, então isso reflete no Poder Judiciário. Sim. Mas não poderia, por exemplo, a associação de juízes, promotores, criar esses projetos? Muitos projetos são preparados pelos magistrados, mas dependem da aprovação do Congresso, né? Então, alguns têm alguma aprovação, outros não. Então, mesmo porque nós não temos, assim, como convencer, às vezes, o congressista aí apoiar aquilo. Então, alguns... Até porque se aquilo contraria o interesse dele, por isso que nós precisamos escolher muito bem os nossos políticos, né? E talvez caberia, exagero, me perdoe quem não gostar da ideia, mas eu não resisto a falar o que eu penso. Um partido ligado à justiça seria interessante para o Brasil? Ou uma instituição ligada à justiça? O que nós mais temos no Congresso são profissionais do direito, né? São muitos profissionais do direito, mas das diversas áreas. Mas são, né, daqueles que empatam o jogo ou daqueles que ajudam a resolver os problemas? Eu acho os que têm interesse em que existam mais demandas, né? Que ganham com as demandas. Ganham com isso, né? Então... Vejam, senhores, quanta informação positiva e a qualidade dos profissionais de direito que nós temos, né? Eu aprendo cada vez mais a respeitá-los. E agradeço a sua participação aqui, Dr. Paulo Sérgio. Muito obrigado pela honra da sua audiência e até o próximo.